mais uma aula no Godoy Flix. Bom, hoje vamos falar sobre volume load, né? Carga de volume, volume total de trabalho. O volume load nada mais é do que a multiplicação de série vezes repetições vezes carga, tá? Então a multiplicação dessa série, repetição e carga dá o volume load, seja da série, seja de um conjunto de séries, seja do treino todo. Então a gente vai trazer alguns exemplos aqui, vou trazer os exemplos para vocês e mostrar como a gente aplica isso no treinamento, porque o treino não se resume apenas em volume load, tá? Eu vou falar o porquê. Bom, dei o exemplo do agachamento livre, né? Tradicional agachamento livre é a base para a maioria dos treinos aí, para quem consegue ter uma boa execução de agachamento livre, não tem nenhum problema na execução, por exemplo, um desvio de quadril, alguma limitação postural. Para aqueles que conseguem, aqui um exemplo no agachamento livre. Vamos supor que eu vou fazer 6 séries nesse agachamento livre, tá? Essas 6 séries no agachamento livre, cada vai ser em um trabalho de progressão de carga. Particularmente, eu gosto de trabalhar muito com essa progressão de carga, sendo a primeira série um warm-up, uma série de aquecimento, de introdução, onde você trabalha, aprimora a amplitude, ganha amplitude, aquece as articulações envolvidas no exercício, não usa falha, não fica próximo da falha, fica que não vai ser 20 repetições máximas, tá bom? É só uma série introdutória. Então a gente coloca aqui a primeira série, vamos supor que a gente fez 20 repetições com 80 quilos. E a gente vai aplicar o volume load nessa série. Por quê? Não tem como eu fazer essa multiplicação aqui, porque cada série foi com um número de repetições com uma carga diferente. Então não tem como a gente fazer uma multiplicação única. A gente tem que multiplicar série por série e depois fazer a soma total para ver quanto que foi o volume load no agachamento livre. Então vamos lá, a primeira série, 20 repetições com 80 quilos, dá 1.600 de tonelagem de trabalho nessa série. A segunda série, 15 repetições, aqui já pode ser uma série de 15 repetições máximas, ou seja, 15 execuções, 15 repetições feitas com uma boa técnica, onde na 16ª repetição já sairia roubada, tá? Então foi 15 repetições máximas aqui. 15 repetições máximas com 100 quilos deu 1.500 de volume load nessa série. A próxima série, terceira série, eu aumentei a carga novamente, descansando aí 1 a 3 minutos entre as séries, normalmente é o que eu aplico, para conseguir uma boa progressão. Se vocês forem ver, a progressão é de 20 e 20 quilos, né? Então é uma progressão considerável. Aí na terceira série, 12 repetições com 120 quilos, 1.440. 1 vezes 12 vezes 120, 1.440. A quarta série, 10 repetições com 140 quilos. A multiplicação, 1.400. A quinta série, 8 repetições máximas, 160 quilos, 1.280. E a última série, a sexta série, 6 repetições, 180 quilos, 1.080 de trabalho de volume load nessa série, tá? Aí a gente vai multiplicar série por série para a gente ter o volume load total do nosso agachamento livre, que vai dar 8.300. Um bom volume load, tá? Para um total de séries aqui. E aí a gente vai para o leg press, para eu dar outro exemplo de como pode ser aplicado esse volume load. Vamos supor que o indivíduo não faz progressão de carga, que ele já chega no exercício, vamos supor que ele já fez um aquecimento, é bom sempre fazer um aquecimento, não chegar lá e colocar um super peso e fazer um trabalho muito pesado, isso pode abrir espaço para lesões, porque o músculo não está preparado para receber aquela carga, por mais que você tenha feito no último treino, se você fizer isso com frequência pode gerar uma lesão, você precisa aquecer as articulações, jogar sangue, lubrificar a articulação e assim executar. Então vamos supor que no leg press 45 eu apliquei outro exemplo aqui, onde ele fez 6 séries de 10 repetições com 400 quilos. Então ele foi constante, ele não progrediu carga, ele não regrediu carga, foi o mesmo número de repetições para o mesmo tanto de carga. Isso deu 24.000 de volume load no leg press 45 no total. A extensora, mesma coisa, ele fez 6 séries de 10 repetições com 140 quilos, que é um ótimo peso para a extensora. Normalmente extensoras padrões vai até 80, no máximo 100 quilos naquelas de presilinha, tá? Agora aquelas anilhadas são melhores e aqui é um bom peso. Deu 8.400. Lógico, repetições máximas, com 10 repetições máximas, onde a 11ª seria feita de maneira roubada. Aqui foi com uma execução perfeita. Então temos o volume load de cada exercício. Para a gente saber o volume load desse treino, a gente vai somar o volume load de cada exercício. Isso vai trazer 40.700 de volume load nesse treino.
Bom, beleza, 40.700. E o que a gente faz com esse número? Isso é um número de controle, tá bom? Não quer dizer que se você fizer um pouquinho mais vai ter mais hipertrofia, ou se você fizer menos vai ter menos hipertrofia. Por quê? Vocês podem ver que de cada exercício, cada um teve um volume load diferente. E o volume load do leg press foi praticamente 3 vezes maior do que os outros volume load. Então o leg press tem um volume load muito maior, mesmo fazendo o mesmo tanto de séries. E se a gente pensar só nesse número total aqui, o volume load total do treinamento, então não tem por que fazer extensora e não tem por que fazer agachamento. Faça 18 séries apenas no leg press, porque foi 6 séries aqui, 6 séries aqui, 6 séries aqui. Então faça só 18 séries no leg press 45 desse número aqui, e aí você vai ter um volume load 2, 3 vezes maior do que teve aqui. Isso vai gerar mais hipertrofia? Provavelmente não. Por que não? Porque cada exercício trabalha num vetor de força diferente. A gente trabalha num plano diferente. Se a gente trabalha num plano, num eixo, num vetor de força diferente, a gente tem estímulos diferentes naquela musculatura. A gente tem um trabalho diferente e estímulos diferentes geram hipertrofias por gerar um torque muscular diferente. Eu vou falar numa aula mais sobre essa questão, mas o que a gente precisa saber, cada exercício tem suas características, cada um atinge o músculo de uma maneira e a gente precisa do trabalho de todos eles. Então não adianta você calcular o teu treino só pelo volume load total, porque senão era só pegar o exercício que você mais movimenta a carga e fazer só ele o treino inteiro. Mas isso não vai gerar mais hipertrofia, porque a gente precisa atingir o músculo de diversas maneiras. O mesmo vale se você comparar o volume load da extensora com o leg press, não tem por que fazer extensora se o volume load dela é bem menor. Ou seja, para que você vai fazer? Se é só fazer o leg press. Mas não, a extensora é um exercício isolado, é um exercício necessário e tem um trabalho diferente do leg press 45. É um ótimo exercício finalizador de treino de quadríceps. Por quê? Depois de você vir de um agachamento, talvez um hack, um leg press, exercícios multiarticulados, onde a distribuição de força está tanto no quadríceps como também nos glúteos e também no posterior de coxa, né? Que é um antagonista do movimento, mas é um exercício, é um extensor do quadril, então ele tem uma certa participação nos movimentos aqui de agachamento e leg press. O exercício promove a distribuição de trabalho nesses grupos musculares. Já a extensora, essa tonelagem foi especificamente em cima do quadríceps, porque foi simplesmente um movimento de extensão de joelhos, onde o quadríceps é um músculo agonista, é o principal extensor dessa articulação. Então a extensora, o único movimento dela foi em cima da articulação do joelho, então teve um isolamento do quadríceps e todo esse peso, o torque foi direcionado apenas para o quadríceps. No agachamento e no leg press a gente tem a movimentação aí do quadril, a gente tem a movimentação do tornozelo, então a gente tem os músculos envolvidos nessas articulações. Por isso que a distribuição de carga vai se dissipar nesses outros grupos musculares. E quando a execução é errada, quando tem uma retroversão pélvica, quando tem um valgo dinâmico, quando tem um stiffness diferente, uma distribuição de força, um encurtamento, um relaxamento, inibição de alguma musculatura, pode distribuir pior ainda essa carga. Você pode gerar compensações musculares ou até compensações articulares, que vai acabar gerando uma lesão, mas isso fica para outra aula. Então, vocês podem ver que a variação é importante e o volume load deve ser calculado série por série, se houver diferenças de repetições e carga, e o volume load tem que ser calculado por exercício, tá? Esse volume load total só é parâmetro quando você executa o mesmo treino. Vamos supor que essa foi essa semana. Semana que vem você vai executar o mesmo treino. Então você já tem uma média de volume load por exercício da semana anterior e você tem uma média de volume load total. Vamos supor que você vai fazer o mesmo número de séries. E aí você vai fazer o trabalho e aí você multiplica e vamos supor que na segunda semana esse volume load subiu para 41.000. Ou seja, dentro do mesmo treino, você conseguiu aplicar um volume load total maior. Então, dentro desse treino, você evoluiu no seu treinamento, você aumentou o volume load. E se ele diminuísse para 40.000? Quer dizer que você está abaixo da sua média de trabalho. É sempre importante evoluir no treino. O que é evoluir no treino? Aumentar o volume load total dentro desse treinamento, evoluir o treinamento. Fazendo o mesmo número de séries, tá? Porque se você, não deu certo, vou aumentar uma série aqui, se eu aumento uma série aqui de 6, esse volume load consequentemente vai subir.
Isso você não vai fazer. Eu estou falando de fazer o mesmo número de séries com a mesma metodologia de progressão de carga no agachamento, constante em leg e constante em extensora. E tentar aumentar esse volume load total, como também avaliar individualmente o volume load por exercício. Por exemplo, vamos supor que na segunda semana você fez um agachamento e o volume load deu 8.500. Então, em alguma dessas séries você conseguiu promover um maior trabalho. Seja aumentando a repetição com o mesmo peso ou aumentando o peso. Vamos supor que nessa última série eu consiga fazer 7 repetições máximas com 180 quilos. Aumentei o volume load, a carga de trabalho, porque fiz uma mesma repetição sem precisar adicionar uma série a mais. Aumentei o número de repetições com o mesmo peso, então o volume load foi aumentado e a gente consegue evoluir nesse movimento. O mesmo vale se você conseguir fazer com 6 repetições, vamos supor 190 quilos. Então você consegue aumentar o volume load por aumentar a carga. Então vocês podem ver que existe como evoluir o treinamento semana a semana sem precisar aumentar o volume de séries, tá bom? O volume de séries normalmente é aumentado a cada 3, 4, 5, 6 semanas. Antes de aumentar esse volume de séries, você precisa evoluir nos exercícios que já estão no seu treino. Então por isso que não tem por que ficar mudando um exercício toda hora. Eu vou fazer, essa semana eu faço agachamento livre, semana que vem eu vou fazer outro exercício, aí eu vou fazer... Não. Para você evoluir num exercício, você precisa repetir eles milhares de vezes. É como andar de bicicleta, é como chutar uma bola, arremessar uma bola, é como lutar, dar um soco. Quanto mais você repete o movimento, melhor você fica nele. Senão um lutador não precisaria treinar o mesmo movimento desde a faixa branca até a preta. Ele faria uma vez só e aprenderia para o resto da vida. Mas para otimizar aquele trabalho, ele precisa repetir isso em todos os treinos. E é assim que a gente evolui dentro de um treinamento, dentro de um movimento, aprimorando ele. E para aprimorar ele, não adianta ficar só socando carga. Você precisa fazer séries mais leves para ganhar essa percepção de trabalho, de amplitude, você reconhecer uma amplitude. Toda vez que você faz sempre na mesma amplitude, você ganha força naquela amplitude. Se você aumenta 10 graus de trabalho, vamos supor que você agacha com 80 graus. Se você aumenta para 95 graus de amplitude de articulação do joelho, você vai ter que trabalhar com menos carga para se adaptar a essa amplitude nova. Então, por isso que essas séries iniciais são importantes, porque você ajusta a amplitude e consegue aprimorar dentro dela e sobe o peso dentro dela sem perder a amplitude, tá? Não adianta fazer amplitude reduzida para pegar mais peso. Isso gera menos hipertrofia do que pegar menos peso e fazer com amplitude maiores. Então, sempre ajuste a amplitude.